Ligue o piloto automático. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulanderson, exatamente isso. Se não for inscrito, já se inscreve. Se gostar do vídeo, já deixa o joinha, beleza? Já dá logo o joinha aí, né? Vamos falar a verdade. Bem, pessoal, hoje um dia muito importante. Eu estava num churrasco. Cara, em Ezeiza, cara. Eu gastei aí R$250 para chegar aqui em Buenos Aires. Putz grilo, para vir justamente fazer o review do Prepare 3D versão 4. Exatamente isso, pessoal. Olha aí. Eu já deixei algumas coisas aqui prontinhos aqui. Por exemplo, eu gosto muito do carenado A36. Era um avião que eu adorava voar lá na época que eu tinha Prepare 3D, né? Então, quer dizer, vou aqui colocar aqui o Santos Dumont. Não, vou botar aqui São Paulo. São Paulo é melhor, né? É verdade, é mais pesado. Opa, aqui não, é Congonhas. Aqui é Congonhas, né? Então aí tá Congonhas International, beleza. Vamos deixar aqui qual pista? Vamos deixar na pista ativa mesmo, ok? Quer dizer, é uma nova interface aqui para você buscar a lá Windows 10, alguma coisa do tipo. Não tá feio, mas também não tá, sei lá, eu acho que não é muito lá essas coisas. Weather, tempo. Olha só, a gente tem aqui Foggy, ou seja, já tem aqui realmente alguns padrões, né, estabelecidos. Vamos deixar aqui um Cold Front, sei lá, o Far Weather, porque é mais normal, vamos dizer assim, né. A gente também pode ter aqui um User Defined, um Change aqui, e a gente criar estações de tempo, tá, isso é bem bacana, particularmente eu gosto, né. E temos aqui também Advanced Weather, que podemos aqui justamente fazer para os layers, né? Que isso, na verdade, eu vou lhe falar que não é nada fácil de fazer, é bem confuso. Olha só, se você realmente parar para pensar, é bastante confuso mexer nisso aqui tudo. Enfim, é bem complicado, né? Eu vou usar o tema justamente por causa disso, depois a gente vai testar a questão do vento, tá? Vamos lá, deixa eu dar um close aqui. Deixa eu pegar aqui um Weather Themes mesmo, vamos botar Fair Weather, beleza. A gente pode salvar isso tudo para CD4, tá? Às 14 horas tá legal, né? Spring, 22/9, 2017. Não, vamos botar aqui, deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 28 de maio, então vamos botar aqui dia 28/5, pra pegar a mesma coisa, né? Olha aí, 28/5/2017, beleza, às 12h45. Vou botar aqui 2h40, beleza. Vou botar aqui, eu acho que dá até pra você usar o tempo real mesmo, mas eu não vou. Ó, Reset to System Time, né? Burro pra caralho. Já podia clicar aqui e temos aqui um planejamento de voo, né? Vamos botar aqui, o nosso departure é em São Paulo, Congonhas. Vamos fazer um voo até Guarulhos, tá, pessoal? Beleza? Congonhas, Guarulhos, tá legal? Show de bola, né? Vamos lá. Guarulhos, vou botar aqui, Guarulhos, isso aí, International, quer dizer, a gente vai dar trabalho aos controladores, né? Vamos aí que fala que ele é VFR, beleza, deixa eu ver aqui se pode, olha, pode arrastar aqui, tá bem bacana isso aqui, pessoal, a verdade é essa, a gente pode ir aqui, vamos dar um DCT aqui para esse, o que é isso aqui? Olha, isso aqui tá bem bacana, eu particularmente gostei disso aqui, hein? Ó, até Marte, vamos dar um DCT até Marte, né, aqui no aeroporto não queria ser no aeroporto não, né, o NDB aqui a gente pode, isso, beleza, eu não sei, eu não me lembro se isso era assim no Flight Simulator, mas enfim, eu não me lembro, realmente não me lembro, tá, faz muito tempo que eu não vou essa plataforma, vamos dar ok aqui, ok, beleza, isso aí tem que salvar, isso eu lembro que tinha realmente sempre salvar, beleza, ué, porque tem ponta aqui, né? O programa mesmo dá peida na farofa, dá mole, né? Olha lá, ok. Do you want? Claro, vamos mover o avião para o aeroporto. Isso aí, já tá aqui o plano de voo. Beleza, vamos mostrar aqui umas opções, já pedi para vocês verem. Aplicações, né? Pause on Task Switch, eu vou tirar. Prompt on Exit também, eu vou tirar, isso aí. Use System Time, beleza. Startup Screen. Avatar Mode, eu não sei o que é isso. Scanner Error Reporting. Broadcast GPS, Data to Network. Isso aqui é interessante, é bacana isso aqui, hein? É bacana.
screenshot, formato PNG, beleza. Praticamente a mesma coisa, informação, veículos, labels, não. Nada disso, primária info, não, tampouco. O que mais aqui? Test style, single line. Cara, tem muito tempo que eu não vejo isso, cara. Scanner captions. Usa pilot voice. É a mesma coisa. Você pode ver que realmente é a mesma coisa, né, das versões anteriores, tá? Realismo, né? Vamos botar aqui no hard, né? Olha aí, instrumentos and lights. Display true airspeed, beleza. Auto rudder não. Auto mistura tampouco, beleza. Eu acho que tá legal, né? Não. Ignore weights e forces, não. Vamos botar tudo, né? Bem, gráficos, vamos lá. O gráfico eu tô usando um médio alto, tá? Porque até mesmo para gravar vai ficar um pouco mais lento, mas ele rodava bem aí justamente ou seja, com um gráfico um pouquinho mais avançado que isso, tá? Então quer dizer, vamos lá, aqui eu tinha colocado até no Ultra aqui, tava tudo aqui bem nessa, o T-Selection também tava no máximo, o Scanner tava bem mais, isso aqui tava tudo por aqui, por essa escala, tá? E todos os reflexos em água, tá, pessoal? O Special Effects também tava em alto, mas eu tirei para poder fazer esse vídeo, porque eu sei que vai complicar. Estamos com o HDR ligado, Brightness, e a única coisa que eu fiz aqui foi botar um pouco de Saturation, tá? Porque é 0.8 o padrão, e eu acho o P3D ele muito sem graça com relação a cores, tá? Então eu justamente fiz isso. O Dynamic Reflections eu vou arrancar fora, porque isso aqui é outra coisa que come FPS igual o Reflections lá do X-Plane, tá? Vou deixar o resto aqui, o Weather, do jeito que tá bom? Enable Turbulência Thermal Effects on Vehicle, né? Isso tá habilitado, né? Nada de controle, não vou mexer em nada disso e quero mostrar para vocês a velocidade que realmente tá para carregar o simulador. Realmente está bem mais rápido, tá? Tá muito mais rápido mesmo, pessoal. Realmente aí o 64-bit fez uma diferença gritante no simulador. Eu vou dar um hide nisso aqui pra gente ficar com uma tela um pouquinho, né? Um pouquinho maior. Isso, mais bonito para gravar, né, pessoal? A verdade é essa. Vamos lá, tô fazendo sem corte. Olha, vocês sabem que a minha história é com o X-Plane, tá? Eu já simulei no Flight Simulator desde a versão 4, que era em DOS, 16 cores, tá? Então, quer dizer, Flight Simulator eu já tive muitas experiências. Tem aí os PMDGs até comprados, 600, 700, 800, 900 da Precision Manuals, e o A2A, são os únicos dois aviões que realmente eu tenho, né? E o Acufil, exatamente, o Acufil também eu tenho, exatamente. Depois eu vou recuperar a senha disso tudo, de repente a gente faz até uns vídeos em P3D pra galera, tá? Mas, sem brincadeira, eu vou ser imparcial com relação à opinião, o simulador do simulador que está cru, ou seja, está sem nenhum ADD-ON, tá? Tá sem nenhum ADD-ON. Isso é importante frisar. Está sem nenhum ADD-ON. Ok? E não vou comparar, porque eu acho que comparar é uma coisa... Eu fiz uma comparação ainda há pouco com algumas screenshots, mas o pessoal ficou irritado. Claro, porque cada um puxa a sardinha pro seu lado, entendeu? Então, como eu sempre curti muito o X-Plane, fica difícil, tá? Olha aí, isso é São Paulo. Ué, tá carregando assim por quê? Ah, tá, ele carregou o chão agora, né? Porque São Paulo realmente tem uma elevação. Deixa eu tentar lembrar aqui as teclas. Essa é a câmera. Olha aí que tá bonito o modelo. Olha o modelo 3D da aeronave. Tá? Bem interessante. Olha o céu, as nuvens, tá bonito. Tá um pouquinho mais colorido, é claro, né? A única coisa que me incomoda realmente no tripé 3D é esse brancão. Cara, esse brancão aqui do reflexo, cara, isso me incomoda um pouco, tá? Mas aí o solo tá bem bacana. Bem, vamos decolar um pouquinho, vamos decolar. Deixa eu ver aqui, voltar pra dentro, é no S, né? Esses prédios aí ninguém merece, né? Mas é o AutoGen Default. Vamos lá, vou aqui, olha só. Ih, rapaz, aqui já pegou, hein? Já pegou os FPS aqui, hein? Já pegou os FPS. Deixa eu ver quantos FPS eu tô. É com Shift Z, isso. Pessoal, eu vi aqui, fui lá consultar o pai dos burros e é Shift Z, mas não tá aparecendo, né? E eu liguei os FPS ainda há pouco. Então, quer dizer, deve ser algum bug isso aí, alguma coisa do tipo por não estar aparecendo. Eu tô realmente aqui
com o contador de FPS do programa tá em 10 FPS. Bem, enfim, vamos seguir a Pro aqui. Qual é a Pro? 0.27. Beleza, 0.27 a gente vai seguir aqui, tá, pessoal, para ir lá justamente aí para Marte, tá? Vamos dar flaps F7. Isso. Beleza, vamos acelerar gradativamente. Eu vou tirar essa barra daqui, menu bar. Olha, agora é só com uma vez vai. Tá vendo? É muito brancão, olha só, cara. Então é estranho, entendeu? Eu não sei, cara. Porra, é a minha opinião. Entendeu? Realmente o FPS tá uma bosta. Tá uma bosta. Shift Z. Caraca, é incrível, cara. Não funciona. Vamos lá. Esse é o A36, Beechcraft da carenado, tá um avião aí premium, vamos dizer assim. Decolamos aí sem nenhum problema. Gear up. Cenário default. Vamos lá, F5 aqui para tirar os flaps, beleza. Estamos voando aí. Bem, com essas nuvens tipo cirros lá em cima, né, as nuvens de cirros são nuvens aí realmente complicadas, né? Cara, o pessoal não mexeu nisso, brother. Olha só, cara. Porra, é complicado, né? Pô, por que o pessoal não troca isso? É uma coisa tão feia, cara. Por que eles não mudam? Tudo bem que isso aqui é o tipo de arquitetura da Europa, né? O Autogen aqui ele tá fazendo da Europa, né? Mas é feio demais, né? Olha lá, tá vendo? Tem uma espécie de como é que se diz o nome? No chão, né? Na textura do piso, do solo. Cara, eu cismo agora de usar aqui, que é esse foto real aqui, né? Que não é, obviamente, da região. Isso deve ser um foto real coisa. Estamos indo aqui, na Pro 27 aqui, mais ou menos. É uma viagem reta, né? Rápida, né? Só pra gente ter uma ideia, mais ou menos. Provavelmente saindo aqui desse Autogen todo. Deixa eu botar um vento, né? Pra gente ver aqui realmente as condições climáticas da parada, né? Eu gosto de a gente ter que voar como é que tem que ser, né? Vamos botar aqui um vento nessa camada. Deixa eu ver se eu consigo fazer fácil. Cloud Precipitation. Vamos botar lá uma precipitação, né? Moderada. Wind Speed. Vou botar aqui um moderado. 16 nós. Tá? São Paulo 9. Vamos botar aqui para a direção do vento 270. Ou seja, a gente vai pousar. Vamos botar de través aqui. Vou botar de través, isso. Né? Vamos pousar daqui para lá. Beleza. Ok, vamos botar aqui. Vamos ver como é que vai ser o comportamento. Olha, a chuva, né, já tá aí chovendo, né? Tudo bem que esse tipo de nuvem não é o nuvem de chuva. Nota-se que realmente o avião ele tá um pouco mais instável. Entendeu? Olha só. Mas eu quero ver aqui, eu vou botar até um pouco mais forte, apesar que eu não sei qual é o limite de vento no Beechcraft, né? Nesse carenado aqui, no A36, né? Deixa eu ligar aqui, olha, eu não liguei Land Light, não liguei Strobo Light, tá? Deixa eu tirar isso daqui para ver melhor. Nav Light, está ligado? Não sei se está ligado, mas tudo bem, já tá. Vamos aqui. Vamos ver por fora, pessoal. Olha só. Já se nota um pouco mais suave, né? Os FPS. Agora a gente está com 18 FPS. O modelo em 3D tá lindo. Olha só o 3D, né? Do A36 aí, ó. Tá bem bacana mesmo. Mas é aquilo, né? Tá com vento, né? Mas cadê o vento? Vamos ver na hora de realmente pousar como é que vai ser o esquema, tá? Aqui tá muito bem. Olha, ele tem alguma coisa na câmera que isso ficou bem bacana, tá? Reparem só, olha, uma guinada forte. Ó, tá vendo? Você realmente sente que a cabeça... tá legal, isso eu curti bastante, hein? Na verdade, eu curti bastante. Vamos passar dentro da nuvem para sentir essa profundidade.
Tá bacana, hein? Tá bacana. Show de bola. Vamos ali para pousar justamente em Guarulhos. Tá? Olha, as sombras também estão bem bacanas. Eu tô com a sombra no meio, né? Ou seja, na configuração média. Vamos botar à noite, né, pessoal? Vamos botar à noite para ver como é que fica. Time in season. Vamos botar aqui às 20 horas, tá, pessoal? Estranhamente ele carrega novamente, né? As texturas, né? No X-Plane você já aperta L ou K com o Shift apertado, ele já anoitece, né? Ou seja, o próprio 3D ele já anoitece. Aqui ele deve carregar algum tipo de textura que eu não sei, na verdade, não sei se é o solo. É muito importante, cara. Eu não tô puxando sardinha, não puxo sardinha, mas pelo que eu vejo, poxa, sem brincadeira, pessoal, é o mesmo produto, mais rápido, entendeu? Vamos ver à noite, eu quero ver à noite agora, para sentir realmente como é que tá o simulador. Repare o tempo que demora para carregar. Eu só mudei de horário, não fiz nada, tô com o avião no mesmo lugar, creio eu, né? Quer dizer... É bem complicado, bem demorado mesmo. Agora é estranho, porque o Shift Z não está funcionando, né, para mostrar os FPS. E eu lembrar que era Shift Z. E eu sei que ele funciona por quê? Porque aqui já funcionou. Deixa eu ligar aqui, vou dar um pause aqui, só pra gente ligar a luz da cabine, né, senão a gente não vai ver porra nenhuma. Ué, não liga? Ih, cara, olha só, tá bugado, hein? Porque eu acho que eu tenho que tirar do pause, exatamente isso. Espera aí. Aqui, beleza, ligou. Olha aí, tá bonito, hein? Tá bonito. Vamos dar um overview antes de pousar. Deixa eu já baixar o 3 de pouso, pra não encher o saco. Bem, é uma coisa que eu nunca gostei, esse tipo de iluminação do simulador, tá? Parece que a cidade, né? Foi até um inscrito meu que falou isso há um tempo atrás. Rasme no bar, porque também é outra coisa que podia sumir sozinha, né? Parece que a cidade está sendo engolida por um vulcão, né? Em chamas, né? E está tomando conta das ruas. E esses tipos de prédio realmente é um trabalho porco, cara. Entendeu? Realmente eles podiam modificar isso, né? Eu não sei por que caralho eles não modificam. Entendeu? Aí você é obrigado a gastar dinheiro. E eu não tô falando de pouco dinheiro não, de muito dinheiro. Porque para você deixar realmente, se você não gosta da pirataria como eu, você não consegue deixar nunca esse simulador bonito, entendeu? Porque, cara, você precisa gastar aí em torno de $1.500. Porra, é complicado, né? Ou seja, os cenários do Orb X são lindos, são maravilhosos. Mas, porra, são caros. Tem que comprar cada um, entendeu? Então, quer dizer, o Orb X não faz cenário no Brasil, né? Pelo que eu saiba. Então, os Aerosoft, cada cenário é $35. O Mega São Paulo do Paulo Ricardo é mais $35. Quer comprar os PMDG lá? Prepara. Então, quer dizer, é muita grana realmente. Mas também no X-Plane você tem que gastar grana, né? A verdade seja essa. Por exemplo, o X-Invari, que deixa as nuvens amarelinhas e o clima um pouco mais real, você tem que morrer aí fácil. $75, $70, né? Que é mais caro que o próprio simulador, vai entender. Enfim, a gente está testando aqui a versão Professional Plus. Vamos lá, Customize. Beleza, olha, o vento tá aqui, né? Seria um vento... o vento tá indo pra lá, na verdade, né? Que pelotudo que eu sou. Então tem que ser ao contrário. 44, mas a gente vai colocar aqui um vento um pouco maior, heavy, 24 nós, tá? Pra ver o que acontece, tá? Vamos ver agora como é que acontece. Isso aí, ele tá carregando a atmosfera. Rádio menu bar. Olha, tem realmente um pouco mais de sensação do vento, mas 24 nós, né? Deixa eu já apertar um pouquinho o flap aqui. Three green light, show de bola. Aqui já se nota realmente que o avião, ele tá, né, sofrendo um pouco mais para se aproximar e tá mais instável. Isso é legal, eu curto. Isso é maneiro pra caralho.
Entendeu? E parece que os caras mexeram nisso, mas só tá com a sensação realmente quando o vento tá com 24 nós, quer dizer, um vento bem forte, tá? Estamos brigando aí com o vento realmente para poder pousar. Não, F7 aqui. Então, eu tenho um amigo meu, o Fábio Leal, tá? Um grande abraço para ele aí. Ele falou que todos os cenários estão funcionando muito bem, tá? Ele já testou, tá? Os cenários estão funcionando super bem. Então, quer dizer, você que tem aí os cenários não vai ter nenhum problema com o simulador em si, tá? E o que os aviões realmente precisam de um ajuste nos gaujos, né? Ou seja, o gauge, o que é isso, pessoal? É instrumento, tá? Então, realmente você precisa fazer os ajustes dos instrumentos. Olha, tá bem bacana, olha só, brigar com o vento, é exatamente isso aqui, pessoal. Isso que é maneiro. Na aviação, você pode ver ali o velocímetro dando variações de rajada, entendeu? Olha só que bacana, hein? Isso realmente, olha, ponto positivo extremo para aí o simulador, tá? A gente brigando aí é bem bacana, olha só que bacana. Um pouco alto, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um pouso legal. À noite, realmente, que eles podiam fazer aquela iluminação tipo X-Plane. Eu não sei por que não fazem isso. Isso não é patenteado, né, pessoal? Olha o farol. Olha o farol realmente no solo, tá? Tá bem bacana, tá? Olha só. Isso é o novo, tá, pessoal? Mas isso aí já existe no X-Plane desde o 9, tá? Que é a iluminação dinâmica, né? Que eles chamam. Olha só que bonito. Tá bem bacana, tá bem bacana. Tá, vamos dar um... Eita, que isso, cara? Como assim? Eu puxei um pouco só, hein? Tá até difícil de segurar o avião, porque o vento tá forte, né, pessoal? Caralho, que catrapo, hein? Que catrapo. Vamos ver aqui, olha, realmente no táxi também se nota que mudaram, tá vendo? Olha, o vento, ele automaticamente leva o bico do avião para a direção dele, né? Porque é assim que funciona na vida real. Só essas luzes voando aqui que os caras não estão vergonha na cara e não trocam essa porra, né? Complicado, né? Ó, mas aí, por exemplo, quando a gente não tá taxiando, já não tem a ação do vento, tá vendo? Só conforme você tem uma certa velocidade que essa ação, ela realmente influencia o táxi, tá, pessoal? Enfim, olha só, olha a diferença realmente, né, do Santos Dumont, né, para o cenário de São Paulo. Estamos rodando com quase 50 FPS, tá? Olha aí que bonito. Ó, o Pão de Açúcar, né, é outro nível, olha lá, tá vendo? Você tem aí outro nível. Olha aí o avião, realmente a iluminação tá muito bonita, até a luz estrobótica aqui, ela tá, estrobótica não, a do Beacon Lights, ela tá refletida no solo, tá? Eu só não liguei a Nave Light, né, agora que eu vi aqui, ou tá ligada, ela tá ligada sim, deixa eu ver se ela reflete. Não, ela não reflete não, eu pensei que refletisse, mas não. Tocar aí nossa máquina, olha o vento. Vento levando. Bacana, hein? Bacana, hein? Isso realmente está bacana. Vou desligar a Land Lights aqui, deixa eu... o ruim justamente é isso agora, né? Aqui é o teclado numérico que faz isso, exatamente. Taxi Lights, Land Lights. Olha lá no chão, olha, tá vendo? Tá vendo exatamente isso. Deixa eu botar de dia agora, pra gente poder ver. Deixa eu ver, vamos ver primeiro assim, né? Vamos ver primeiro assim. Estamos subindo aí, olha só o reflexo, tá bonito, hein? Tá bonito, realmente a água à noite tá bonita, hein? E tem turbulência, por causa do vento, né? Olha a luz da lua também, tá bem bacana. Tá bem bacana. Tirar o grauzinho de flap aqui. Vamos lá, vamos ver aqui de dia como é que tá a água, né? World. Será que vai ter que carregar de novo? Vou botar aqui Day.
Pô, acho que vai ter que carregar de novo. Que saco, hein? É um ponto negativo aí nisso, né? Carregar toda hora. Bem, pessoal, enquanto carrega, então eu quero anunciar várias coisas. Para essa semana, review do A380 do Pitters Aircraft. Também essa semana, como migrar de qualquer simulador de voo P3D Flight Simulator para o X-Plane 11. Exatamente isso. Já vamos mandar 2 capítulos de uma vez só, tá? Para que você não tenha dúvidas de como migrar do seu simulador aí atual para o X-Plane 11, tá, pessoal? Enfim, e outros vídeos também que vão estar aí durante essa semana, tá, pessoal? Então eu peço a compreensão pela falta de vídeos do canal desses dias aí, mas enfim, é porque a gente estava realmente com muito trabalho aqui, tudo atrasado, e eu precisava entregar para meus clientes os trabalhos, né? Olha, realmente essa é a parte chata do Flight Simulator, né? Que era a necessidade de carregar o terreno toda hora, né? Quando você muda de dia para noite, né? No X-Plane já não acontece isso. Então, quer dizer, realmente, isso vem desde o Flight Simulator. Eu não entendo por que a Lockheed Martin, ela não investiu em outra plataforma e sim comprou a do Flight Simulator, entendeu? Realmente, a da Microsoft, né? Eu não sei por que ela fez isso. Esse branco aqui pra mim, não dá. Esse branco aqui realmente tá muito feio. Mas a gente não tem um tráfego de carrinhos, né? Não tem aí os veículos na rua. Pelo que eu vejo, posso observar, olha, não tem nada, tá vendo? Então, quer dizer, vamos ver aqui como é que tá a água aqui. Deixa eu ver pro lado de fora, né? Mais fácil, né? Deixa eu girar o meu avião aqui. Isso, olha aí. Olha, realmente... olha só as ondas ali, que bacana, hein? Tá bem bacana isso. Isso realmente é um ponto a favor aí do Lockheed, né? Do Prepare 3D. Então, um ponto a favor mesmo. Tá muito linda. A água não tá linda, não, tá? Tá feia. Mas esses efeitos do reflexo, querendo ou não querendo, e das ondas, dão um diferencial, tá? Olha só. Tá vendo? Mas a água em si não tem nada a ver. Acho que tá longe da realidade. Tá? Mas já é melhor do que a do X-Plane, que é horrorosa, cara. Se sacanagem, os caras peidaram na farofa bonito ali. E o pão de açúcar ali ficou realmente tá lindo. Né? Ele sempre foi muito bonito no Flight Simulator, né? A verdade seja dita, né? E tá mais ou menos isso, pessoal. Esse foi o review aí rápido do Prepare 3D versão 4, né? Professional Plus, tá? Obviamente a versão Professional Plus não é dedicada ao entusiasta da aviação, né? Eles mandaram logo para mim a melhor, justamente para poder fazer um review mais abrangente. De repente a gente volta, né, com outros voos aí na plataforma. Mas eu vou depender de você. Se você falar aí nos comentários para voltar com outros voos, eu vou lá recuperar meus PMDG e meu A2A pra gente fazer uns voozinhos maneiros, tá bom? Se você não, isso aí é muito ruim, não sei o que, desiste, escreve aí também, entendeu? E eu não faço mais vídeos do Prepare 3D. Mas parece que realmente os caras estão tomando aí, estão tomando uma atitude correta com relação à aerodinâmica, né? Ou seja, parece que tá um pouco melhor. Eu só não sei porque às vezes não vai, não centraliza. E o Shift Z que não foi mesmo, né? Valeu, pessoal? Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal aí se não for inscrito. Espero você aí, realmente, tua opinião. Nada de briga, pelo amor de Deus, que o X-Plane é melhor que Flight Simulator, que Flight Simulator é melhor que o Prepare 3D, e daí vai. Flight Gear é melhor que a porra toda. Esquece isso, estamos aqui só para somar, né? O importante é se divertir e quase estolar com o avião. Conforme a gente tá indo, daqui a pouco a gente tá dando um loop aqui, olha só, galera. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Vamos que vamos e fui!